Olá, me chamo Thiago Moreno e hoje aprenderemos a aula sobre ondas. O que vamos ver hoje? Hoje a gente vai falar sobre definição de ondas, classificação das ondas e algumas propriedades de ondas. Definição. O que é uma onda? Onda é uma perturbação do meio que se propaga transmitindo energia. Como é que a gente imagina essa situação? Imagine dominóis arrumados em fileiras. Imagina se a gente der um toque no primeiro dominó. O que vai acontecer? Vai acontecer uma reação em cadeia, onde todos os dominós vão cair, e eles o quê? Vão permanecer, vão cair, vão permanecer o quê? Sem se movimentar, só transmitindo o quê? Energia. Então toda a energia passa pelaquela cadeia de dominós sem transportar a matéria. Então a gente tem exemplos, de ondas sonoras chegando até os nossos ouvidos, que é muitos exemplos práticos aí no dia a dia. Ondas na superfície de uma água. Por exemplo, quando a gente tem lá uma goteira, caindo sobre a superfície de uma água, produzindo ondas contínuas. Então, para a gente se basear, temos aí o nosso esquema. Temos ondas, a gente falou sobre definição. Um conceito importante também seria a perturbação, perturbação do meio, que propaga o quê? Energia. Agora a gente vai entrar o quê? Em classificação das ondas. A gente tem 3 tipos de classificações principais. Vamos lá à primeira. Quanto à natureza, as ondas podem ser mecânicas, ou seja, necessitam de um meio material para se propagar. E a gente tem as ondas eletromagnéticas, que não necessitam de um meio material para se propagar. Então a gente tem aí um clássico exemplo de onda mecânica é o quê? A onda sonora, que a gente viu lá antes. A onda que chega até os nossos ouvidos. O que ela precisa? Ela precisa do meio, Esse meio é o quê? É o próprio ar, que propaga o quê? Vai propagando as ondas sonoras, por pressão. E a onda, o quê? A eletromagnética principal é a luz, que chega até os nossos olhos, que não precisa de um meio material para chegar até aqui, A gente tem um exemplo clássico, a luz do Sol que chega até o planeta Terra por um vácuo, e não precisa de um meio material para se propagar. Mesmo assim, a onda da luz chega até a gente, sem precisar do meio material. Então, a gente tem o segundo tipo de classificação, quanto à forma de propagação. A gente tem as ondas transversais, ou seja, tem direção de propagação perpendicular à direção de vibração. E a gente tem o quê? Ondas longitudinais, ou seja, direção de propagação na mesma direção de vibração, ou seja, ou paralela. A gente pode exemplificar isso também como uma mola, A mola vibra na mesma direção de propagação. Então aí a gente tem os exemplos, das ondas transversais, que eu tinha falado antes. Aí tem uma mão esticando uma mola, e a gente pode abstrair o que vai acontecer. A mola vai vibrar, no mesmo sentido que da propagação dela. Ela cresce e vibra paralelamente. E as ondas o quê? Longitudinais. Ou seja, pode ser também uma onda numa superfície de um lago, de uma água, onde a vibração é o quê? Perpendicular ao sentido de propagação. A gente tem aí as ondas, os círculos se propagando, indo em direções, todas as direções, e a vibração o quê? Só na direção vertical. Então a gente viu 2 tipos, agora a gente vai ver o terceiro, que é quanto à direção de propagação. A gente tem ondas unidimensionais, ou seja, que se propagam em uma direção. A gente tem ondas bidimensionais, que se propagam em 2 direções. E a gente tem ondas tridimensionais, que se propagam o quê? Em 3 direções. Então aí, a gente tem ondas unidimensionais, o que é a própria onda numa corda, que a gente exemplificou antes. Um exemplo bom também de ondas bidimensionais seria o quê? A onda na superfície da água, do lago, E as ondas tridimensionais, que são o quê? As ondas sonoras que chegam até os nossos ouvidos. Então a gente tem aí bastante informação agora, Então a gente tem, na classificação das ondas, 3 modos de a gente classificar elas, A gente tem como forma e propagação, a gente tem o quê? Quanto à natureza e quanto à direção.